pessoal, professor Nunes aqui do canal Matemática para Universidades e Concursos, e hoje trago para vocês a solução de uma questão que caiu no concurso para professor de matemática do Colégio Pedro II. Tal questão pode ser resolvida usando análise vetorial. Então o que a gente vai fazer neste vídeo é revisar dois tópicos de vetores, que é o cálculo de área usando vetores e o cálculo de volume usando vetores. Em seguida, vamos aplicar estes conhecimentos na resolução da questão. Então, venha comigo. Passemos, então, a analisar a área de um paralelogramo usando vetores. Para tanto, consideremos um paralelogramo cujos lados são dados pelas normas dos vetores A e B e calculemos a sua área. Dado o vetor A e o vetor B, que formam entre si um ângulo alfa, podemos determinar um paralelogramo a partir destes vetores. Então, vamos trasladar o vetor B para a extremidade do vetor A e trasladar o vetor A de modo a completar o nosso paralelogramo, cuja área vamos determinar nesta primeira parte do vídeo. Baixando uma perpendicular ao lado A, a altura desta perpendicular vamos chamar de H, que é a altura do paralelogramo, que é dado pela norma de B vezes o módulo do seno de alfa. Como fizemos isso? Bem, a gente aplicou neste triângulo retângulo a definição de seno. Seno de alfa é cateto oposto a H sobre a norma de B. Então, H é a norma de B vezes seno de alfa. A área do paralelogramo passa a ser dada, então, como comprimento da base, que é a norma do vetor A, vezes o comprimento da altura do paralelogramo, que é a norma de B vezes o módulo do seno de alfa. Então, está aqui. E, finalmente, norma de A vezes norma de B vezes o módulo de seno de alfa é a norma de A vetor B. A vetor B pode ser identificado você aplicando a regra da mão direita. Por exemplo, fechando a sua mão, os dedos da sua mão, de A para B. A orientação de A vetor B vai ser dada pelo seu polegar. Para finalizar essa primeira parte, convém observar que a norma é um conceito empregado para vetores e representa, na prática, o comprimento de vetores. O módulo, por sua vez, é um conceito empregado para escalares e representa um escalar destituído do seu sinal. Vale lembrar que na física e na engenharia, por exemplo, é usado o conceito de módulo empregado tanto para vetores quanto para escalares. A nossa opção nos próximos vídeos é usar a norma estritamente para vetores e módulo para escalares. Vamos então determinar agora o volume de um paralelepípedo. Então vejamos o produto misto de vetores. Definição: o produto misto de três vetores A, B e C é um escalar definido da seguinte forma: A escalar B vetor C, que é igual a A vetor B escalar C, que é igual a C escalar A vetor B. Então, todas essas formas são equivalentes. Existem ainda outras formas de expressar o produto misto de vetores. O produto misto associa a cada termo ordenado de vetores o número real indicado pela seguinte notação. Bem, mas qual é a interpretação para o produto misto de vetores? Você sabe? Vejamos bem. Dados os vetores A, B e C, podemos, nestas circunstâncias, determinar um paralelepípedo, cujos lados são as normas desses vetores. A e B formam um paralelogramo, Se a gente trasladar como foi feito anteriormente, obtemos um paralelogramo, cuja área já sabemos determinar. Combinando com esse vetor C, a gente tem o paralelepípedo, cujo volume é a área da base vezes a altura. A área da base já conhecemos, a altura vamos baixar a partir da extremidade do vetor C esta altura e vamos denominá-la de Hzão.
H maiúsculo, certo? Porque H minúsculo é a altura do paralelogramo. Esta altura possui o mesmo comprimento que este segmento. E o ângulo entre C e A vetor B é θ. Aplicando a definição do cosseno de θ, temos cosseno de θ é cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa, que é a norma do vetor C. Daí, H é a norma do vetor C vezes o cosseno de θ. Temos, então, que o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a norma de C vezes o módulo do cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre C e A vetor B. Substituindo a expressão 1, que dá a área do paralelogramo, na expressão 3, que é uma prévia do volume do paralelepípedo, temos que o volume do paralelepípedo é a norma de A vetor B vezes a norma de C vezes o módulo do cosseno de θ. Esta expressão pode ser resumida como o módulo de A vetor B escalar C, que é um produto misto, ou o módulo de C escalar A vetor B. Equivalentemente, o módulo de A escalar B vetor C. Então, dados os três vetores A, B e C, a partir dos quais podemos determinar um paralelepípedo, o volume deste é dado pelo produto misto dos três vetores. Ok? Passemos então ao enunciado da questão. Sejam I igual a 1, 0, 0, J igual a 0, 1, 0 e K igual a 0, 0, 1, os vetores da base canônica do R3. O volume do paralelepípedo formado pelos vetores A, B e C é... Então, nesta questão, o examinador dá 4 itens de A a D e pede que identifiquemos entre eles qual aquele que corresponde ao volume do paralelepípedo. Pelo que a gente já viu, o volume do paralelepípedo determinado por esses três vetores é dado pelo produto misto deles. Então, o produto misto nos permitirá obter o volume do paralelepípedo em questão. Vamos por partes. Produto vetorial de A com B. Poderíamos fazer de A com C ou de B com C, né? Já que existem várias formas de escrever o produto misto. Então, fazendo A vetor B é igual ao determinante dessa matriz, onde a primeira linha são os versores de base, né, da base canônica em R3. Os elementos da segunda linha são as componentes do vetor A e os elementos da terceira linha são as componentes do vetor B. Usando o método dos cofatores, temos a componente I é determinada cobrindo a primeira coluna e a primeira linha. Então, cobrindo a primeira coluna e a primeira linha, a gente fica com a matriz 2 por 2. E o determinante dela vai dar a componente I. Então, vai ficar produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 0, que é 0, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 2, que é 6. Então, temos aí a componente x de A vetor B. E a componente y pode ser obtida cobrindo a segunda coluna e a primeira linha. Ficamos, então, com outra matriz 2 por 2. Desta vez, a gente vai fazer os produtos dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 1, que é 2, menos o produto dos elementos da diagonal principal, 0 vezes 0, que é 0. E aí a gente obteve a componente y do vetor A vetor B, certo? Passemos então à terceira e última componente deste vetor. Vamos cobrir a terceira coluna e a primeira linha. Fazendo isso, a gente tem essa matriz aqui, 2 por 2. Fazendo novamente o produto dos elementos da diagonal principal, que é 0 vezes 3, que é 0, e subtraindo o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 1 vezes 1, que é 1, temos que A vetor B é igual a menos 6 mais 2 menos 1. Então, vamos passar agora
a determinação do produto misto. Então, a vetor B escalar C, que é o produto misto, é dado por... Bem, a vetor B é um vetor de componentes menos 6, mais 2 e menos 1. E C é um vetor de componentes mais 3, mais 2, mais 1. Ok? Mais 3, mais 2, mais 1. Fazendo o produto escalar, a gente multiplica as componentes respectivas, né? Ou seja, a vetor B, componente x multiplicado pela componente x de C, menos 6 vezes mais 3 dá menos 18, e soma com o produto da componente y de A vetor B com a componente y de C. Dá 2 vezes 2, 4. Mais o produto da componente z de A vetor B com a componente z de C. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. Então, A vetor B escalar C dá igual a menos 15. E o volume do paralelepípedo é igual ao módulo deste produto misto, ou seja, o módulo de A vetor B escalar C, que dá igual a 15. Portanto, o volume do paralelepípedo é igual a 15 unidades de medida. Colocamos aqui unidade de medida porque não sabemos qual a unidade. Então, esse UM é uma unidade genérica qualquer. Ok? Portanto, concluímos finalmente que a alternativa correta é o item D.